Então, dando continuidade no nosso projeto, agora a gente precisa listar uma URL pública para o nosso usuário, certo? Com isso, a gente vai ter que vir aqui nos nossos composables, no User API, certo? A gente já tem um list atualmente onde ele traz tudo de tudo. Só que para isso é necessário ter aquela regra que a gente tem aqui no Supabase, daqui das nossas políticas, onde ele só vai listar, por exemplo, se o usuário estiver logado, né? Que no caso isso é o da nossa categoria, este cara aqui. Porém, em produtos a gente fez uma regra diferente, onde a gente deixa o select aberto a todos os usuários. Qualquer pessoa pode acessar e listar os produtos do nosso aplicativo. Só que o que acontece com isso? Eu notei que alguém estava fazendo algum teste aqui, ó, em produtos e cadastrou um novo produto. Deixa só carregar, que foi esse teste aqui. Porém, se vocês observarem, o ID dele é diferente, ou seja, é outro usuário. E ele está listando para mim. E isso está incorreto, não deveria listar para mim o produto de outra pessoa, certo? E com isso a gente vai conseguir agora fazer a correção disso aqui e fazer a nossa URL pública. Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer um list também, só que eu vou chamar de list public, que vai ser a listagem de pública, né, para URLs públicas da nossa tabela. E aí, em vez de só table, a gente também tem que passar o nosso user ID, que a gente vai estar precisando. E aí, aqui no nosso select, a gente vai fazer um req comparando o nosso user ID, né, que a gente tem lá na nossa tabela, com o user ID que a gente vai estar passando aqui. E aí a gente disponibiliza também esse list public aqui e vamos utilizá-lo logo no nosso componente aqui, pages product list, já para corrigir essa listagem. Então, em vez do list aqui, a gente vai trocar para o list public. A gente precisa do que? Do user ID. Aonde a gente tem esse user ID? Aqui dentro do nosso composable user auth user, a gente tem disponibilizado o nosso user, certo? Esse user, a gente sabe que tem as informações do nosso usuário. Então, vamos colocar aqui, a gente precisa importar primeiro o nosso composable, certo? Então, vamos lá. Import user auth user from src composables user auth user. Só ver se eu tá certinho aqui, acredito que sim. A gente vai declarar aqui embaixo do user API o nosso const, que a gente vai precisar do user e utilizar esse user na nossa list public user.id, acredito eu. Vamos ver se funciona. Ele deu algum erro aqui, ó, o ID undefined. Vamos dar uma investigada aqui no nosso mounted, o que ele está trazendo nesse user, porque como faz tempo que eu não estou utilizando, eu não lembro. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou inspecionar. O nosso user, ele tem o value, vamos ver, aqui em target, ele tem o ID. Então, o que está acontecendo é o seguinte, como a gente está aqui no view 3, a gente precisa utilizar o user.value.id. Aí, ele vai passar, e agora sim ele trouxe somente os meus produtos. Agora a gente consegue utilizar a aplicação de forma correta. Então, Nike Air e camisa Flamengo foram os que eu cadastrei com o meu ID, e esse outro que outra pessoa cadastrou não está listando mais para mim. Perfeito. Era isso que eu queria. Agora a gente vai trabalhar também com esse nosso list public, a nossa nova, deixa eu só apagar isso aqui, a nossa nova página que vai ser aqui também dentro de product, chamado public. Como a gente tem já uma tabela aqui,
já com várias configurações, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, chamá-lo de public, ok? E aí a gente vai remover o que a gente não vai precisar e adicionar aquilo que a gente vai precisar. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai mudar aqui para page product public, ok? Deixa eu olhar no list como é que tá aqui. Tá category list, porque a gente também tinha feito uma product, uma cópia, ok. Voltando aqui para a página public, algumas coisas que a gente não vai estar precisando logo de cara é esse template aqui de botões de ação, de deletar, né? A gente não vai precisar. Com isso, como a gente não tem o editar e o deletar, eu posso apagar esse const edit aqui e esse const remove product, que não vamos ter nenhum tipo de remoção, apenas visualização, beleza? Vamos olhar aqui mais. Com isso, a gente não tem esse notify success, a gente não tem esse remove e a gente não tem mudança de rota. Ok. O use quasa a gente estava utilizando também ali para uma notificação, para alguma coisa. A gente pode apagar aqui, ó. Todos esses que ficam vermelhinhos eu estou apagando porque eu não vou estar utilizando. Perfeito. Aqui eu vou deixar products, né? List products ou só products. A gente tem que criar agora a nossa rota. A nossa rota, nesse caso, a gente não vai estar autenticado, ok? Então a gente tem que fazer ela naquela área de não logado. Então a gente tem duas áreas aqui, a área não logada e a área logada que tem o require auth. Então eu vou criar na área não logada o nosso URL pública. Vou dar uma cópia desse aqui também e alterar para o que eu quero. O nosso path vai ser product-public barra ID. Esse ID vai ser obrigatório, então eu não vou colocar a interrogação. A interrogação torna opcional e sem a interrogação torna obrigatório. Feito isso, a gente também tem que alterar o nosso name aqui para product public. Perfeito. E qual é o componente que a gente vai estar utilizando? Vai ser o... acho que tem uma pasta aqui, né? Pages product, ok. Então coloco uma pasta aqui também, product barra public. Ok. Feito isso, a gente já tem a nossa URL. Agora, o que a gente tem que fazer? Antigamente eu estava logado, né? Então por isso que eu tinha acesso a esse user que a gente acabou de colocar aqui. Agora, como a gente vai estar acessando uma página como se fosse pública, isso é um pouquinho diferente. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que passar o ID do nosso usuário lá na rota, certo? Do nosso usuário cadastrado no Supabase lá na rota e poder enviar esse link para qualquer pessoa utilizar. E como é que a gente faz isso? Através do router params. Então, vamos olhar aqui nossa aplicação, está funcionando corretamente. Eu vou adicionar um novo botão. Vamos lá na página de list, que é a que a gente tem atualmente, é essa página aqui, ok? Aqui, do lado de product, eu vou adicionar um botão que nos leve para essa nossa loja virtual, ok? Então, logo abaixo aqui eu vou colocar um QBTN. Esse BTN vai ser com o label My Store, certo? Vou chamar do tipo, vou colocar como do tipo dense para ele ficar pequenininho. Size SM também. O dense ele tira os espaçamentos na lateral ali que tem interno, né? No botão. Vou deixar outline também para ele não ficar muito grosso ali, muito grotesco. Vou colocar uma margem left para ele não ficar colado em produtos ali do tamanho SM, bem tranquilo. O ícone eu vou colocar o MDI Store, que vai ser a nossa loja mesmo. Color Primary, vou manter a cor da nossa aplicação. E aí eu vou criar um @click que vai nos mandar para algum lugar. Então eu vou chamar de handler go to store. Ok, esse cara eu vou precisar fazer aqui, né? Const handle go to store, que vai fazer alguma coisa para a gente aqui. E aí eu tenho que exportar o nosso handle go to store para que ele possa ser utilizado lá naquele botão em cima. O que a gente vai fazer nesse cara aqui? Simplesmente pegar o const id user, ou seja, o ID do cara que eu estou logado,
user.value.id, igual como a gente fez da outra vez, e mandar ele para uma rota. router.push, a gente já viu como utilizar o router. O name da nossa rota vai ser o product public. A gente vai ter que passar um parâmetro, então params, abre de novo a chave aqui, ok? E aí dentro desses params a gente vai passar o ID, que é o ID da nossa URL que a gente acabou de configurar lá, que ela espera. Então se a gente olhar aqui na rota, a gente espera por um parâmetro chamado ID. Beleza? Vou fechar aqui esse cara. Agora a gente vai avaliar se a gente já tem tudo aqui. No nosso user, a gente já tem aqui da nossa composition, nosso composable, quer dizer, user of user. O nosso router já está configurado também aqui. Afinal a gente já utilizava ali para editar e na verdade só para a página de editar e para a página de novo para mandar para o formulário, a gente já utilizava o nosso router aqui, ó, handle edit. Então ele já tem configurado. Se eu apertar, provavelmente ele vai funcionar, ele vai mandar para a rota pública. Ok, mandou para a rota pública. Agora a gente vai fazer a configuração na nossa rota pública. Ok. Como a gente está logado, ele está mostrando, mas se eu tivesse deslogado não funcionaria. Esse user não vai mais existir, então eu também não vou estar passando mais esse user value aqui, ok? Vou deixar a vírgula aqui também para ficar de lembrete o vermelhinho ali. O que a gente tem que fazer agora? Agora, aqui na minha função de listagem, eu tenho que passar o nosso user ID. A gente vai esperar por esse parâmetro user ID aqui, agora sim. E aqui no nosso mounted eu vou fazer uma verificação. Eu verifico se no nosso router, route, esse daqui no singular, .params.id existe. Se esse cara existir, a gente vai fazer alguma coisa que vai ser simplesmente mandar esse router ID para o nossa função de listagem. Só que eu não tenho o router configurado aqui. Por que isso aqui está vermelhinho? Porque a gente não está mais utilizando. Ok, pode apagar esse cara aqui. Agora eu vou fazer o import user route from view router e configurar aqui o nosso const route user route. Deixa eu ver se está certinho. User router, será? Deixa eu lembrar aqui porque eu já estou super esquecido. É use router, só que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque tem outras funcionalidades lá dentro. Ok. User route, router aqui. E aí ele vai verificar se esse parâmetro existe e aí sim disponibilizar a minha loja. Vamos fazer um F5 aqui. Ele deu aqui dizendo que params não existe, né? Vamos verificar por que ele deu esse erro aqui. Ok. O que aconteceu? Eu fiz o user... Não, tá certo. User route do nosso view route. Configurei aqui... aqui a configuração tá errada. É route só. Agora sim. O nosso route. E agora sim. Vamos lá verificar de novo. Se ele vai conseguir. Deixa eu dar um refresh aqui. Agora sim ele conseguiu. Se a gente olhar aqui no nosso network, ó, ele mandou o nosso user ID, certo? E aí comparando com o ID do nosso usuário. E aí ele trouxe somente os produtos desse usuário. Aí olha só que coisa bacana. Se eu copiar esse ID aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Esse ID aqui, ó, que é de outra pessoa, que fez um cadastro. Esse aqui é. E colocar aqui na nossa rota, como essa rota já é pública e ela já está funcionando, ela vai listar somente os produtos que essa outra pessoa cadastrou. Super bacana isso. Então eu vou voltar aqui para os meus produtos, né, que eu cadastrei. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Para o nosso usuário não interessa um modo de tabela como esse. Seria legal um modo, né, de cards. E como é que a gente faz isso no Quasar? Aqui no Quasar a gente tem a possibilidade de utilizar a tabela no modo grid. Então a gente olha aqui na documentação.
table. Se a gente olhar aqui do lado direito, ele tem o Grid Style. O Grid Style traz a nossa tabela nesse formatinho de card padronizado, ou você pode personalizá-lo como nesse caso aqui. Eu vou pegar como exemplo esse caso aqui, que é mais fácil para a gente estar utilizando. Então, a gente vai ter aqui que colocar o modo grid primeiramente na nossa tabela de pública. Eu vou colocar aqui, ó, grid. E se a gente observar, ele já muda totalmente aqui a nossa visão. Só que eu não quero esse modo padrão aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai personalizar o nosso item por completo, igual como ele está fazendo aqui. Então eu vou copiar esse template, vou jogar ele aqui dentro. Vamos ver, esse cara aqui não vai mais existir da imagem, tá? Posso apagar por completo. Esse btn aqui de adicionar, que era o que a gente estava utilizando, né, para adicionar um novo produto, também não vai existir. No slot top vai ficar somente esse product aqui. E aí a gente coloca o nosso segundo template, que vai ser o nosso card. Ok. O que a gente vai ter nesse nosso card? Vamos ver. Esse card section aqui a gente pode apagar. Que separate também a gente vai apagar. Esse calories aqui pode apagar, o BR a gente pode apagar, e vamos deixar somente o name. Assim a gente vai conseguir trazer o nome do nosso produto, olha só. O que a gente precisa colocar agora é o quê? Uma imagem, né? Porque é o que a gente vai estar utilizando de mais importante dentro desse nosso card. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Simplesmente usando um KIMG. Então a gente volta aqui, dentro do nosso card section, certo? Na verdade, dentro do nosso keycard, a gente coloca aqui, ó, um KIMG. Vamos estar analisando, olha só, e ele já trouxe a imagem do nosso produto. O KIMG a gente utilizou a props row IMG URL, que é o retorno que vem da nossa URL lá, da nossa consulta. Eu coloquei aqui o ratio de 4-3, né? E agora sim, a gente já tem os nossos produtos sendo listados, né, para o nosso cliente. Ó, ainda tem um botão aqui que eu preciso tirar. Deixa eu ver se esse botão ainda está aqui. Bem aqui, ó, é o QPage Stick, a gente também pode remover. Então a nossa tabela fica bem simples aqui, somente aqui table. O nosso primeiro template no top aqui, o vSlot top, que a gente vai estar alterando ali o topo da nossa tabela, e o template do item, de fato, que é o que ele vai mostrar aqui de forma detalhada. O que mais a gente precisa? A gente precisa colocar o nosso preço, né? Então a gente já tem aqui o row name, ok? Vamos colocar mais um aqui, só para a gente ver como é que vai ficar, com o nosso price. Ó, apareceu aqui o preço, ok. Agora a gente pode dar uma configurada aqui para ficar mais legal. Então a gente vai colocar aqui, em vez de strong, uma div. Nessa aqui eu coloco uma classe text h6, para ela ficar um pouco grande, ok, camisa do Flamengo. Nesse segundo aqui eu também coloco uma div. E aqui a gente já coloca um text subtitle 2, ele fica menorzinho, ok. Agora a gente precisa colocar o nosso format currency que a gente já criou lá dentro do nosso utils. Então a gente faz um import alguma coisa from utils barra na verdade é src barra utils, ok? E lá dentro eu criei o nosso format price, não, currency, format currency, que é nada mais do que uma função. A gente exporta ela aqui e utiliza o nosso format currency para já trazer aqui formatadinho o nosso preço. Ele deu algum erro, vamos ver qual foi, se está tudo certo. Format currency src utils, está certinho. Aqui format currency, passando price, não deveria ter dado erro. Deixa eu ver qual é. Resolve src utils. Ele não conseguiu resolver o src utils. src utils.
Deixa eu ver se foi esse o nome que eu coloquei aqui também na nossa pasta, se foi úteis format. Então, /format, faltou isso. Agora sim, já traz o nosso preço aqui formatadinho, bonitinho. Uma coisa que está faltando a gente configurar é o que? A nossa pesquisa, né? O nosso filter. Então, é bem fácil de configurar. Se a gente colocar aqui filter dentro da nossa tabela, eu vou adicionar um novo cara aqui, um novo parâmetro chamado filter. A gente precisa configurar ele aqui como os nossos outros. Const filter igual a ref string vazia. E exportar também esse cara aqui. Com isso a gente tem aqui, deixa eu ver se já habilitou o nosso sistema de pesquisa. Na verdade a gente precisa também configurar uma coisa. Eu fiz o filter aqui, agora a gente tem o template que a gente já tem aqui no nosso slot do top, o produto. A gente vai criar um keyInput para fazer a nossa pesquisa. KeyInput. Ele vai ser outlining, dense também, com o vModel através do filter, que é o parâmetro que a gente criou. Eu coloco um placeholder chamado search. Vou colocar uma classezinha só para dar um espaçamento, QMR também, SM. E aí a gente coloca também um ícone nele internamente. Então o que eu faço? Eu tenho que fechar ele dessa forma aqui, ó. E aí eu consigo utilizar um template que vai ser o vSlot append, e aí a gente coloca um keyIcon name search. Dessa forma ele vai estar utilizando o ícone. Deixa eu ver, ele não utilizou. Opa, search, agora sim. E aí ele coloca o íconezinho aqui. Só que a gente não está utilizando esse tipo de ícone padrão que, né, que já vem aqui no Quasar configurado. Eu estou usando o MDI. Então vamos ver aqui qual é o ícone de search deles. Deixa eu só carregar aqui rapidinho. Deixa ele carregar ali, senão a pesquisa não funciona. Então, aguardar aqui o carregamento. Acho que foi. É tanto ícone que chegou a travar aqui. Agora foi, ó. Search. Vamos buscar por esse cara. Eu quero só o da lupinha, assim, Magnify. Então, MDI, Magnify. Vamos olhar o resultado aqui. Continua igualzinho, mas eu só quero padronizar porque eu estou utilizando esses ícones. Então, se eu procurar por camisa, olha só, já respondeu. Nike, ok. Só que eu vou colocar um debounce aqui, porque enquanto eu estou digitando, né, pelo menos esperar um pouquinho enquanto eu estou fazendo isso. Então, debounce de 300 milissegundos aqui, acho que tá bom. Então, ele vai esperar um pouquinho, camisa, ó, e só depois pesquisar. Ele dá um tempinho, em vez de ser, né, ali instantâneo. E com isso a gente já tem a nossa URL pública. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, eu vou abrir outra aba para colocar essa URL. Eu vou voltar para o nosso sistema, logado aqui mesmo, e deslogar só para a gente fazer o teste de que está tudo funcionando. Olha, está aqui logado, está trazendo os nossos produtos ainda. Vou fazer o logout, ok. Então está aqui, eu estou deslogado já. E aí eu volto para a minha URL pública, dou F5 e ela continua funcionando. Ou seja, você pode agora simplesmente mandar sua URL para o seu cliente apresentando o seu estoque de produto. Então, na próxima aula a gente vai ver como criar agora um detalhamento, um modalzinho, né, de detalhamento, onde a gente vai mostrar esse nosso produto. A gente vai poder colocar algumas descrições, né, alguns mais detalhes, e até mesmo, por exemplo, de tênis aqui eu posso colocar o tamanho do tênis que eu quero e enviar esse pedido para o WhatsApp da nossa loja, beleza? Então continue acompanhando e a gente se vê na próxima aula.